Com a palavra, doutor Jorge Darzi. Eu sou Beatriz Pestana e estou aqui com o doutor Jorge Darzi, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. Bem-vindo ao Fala Madrugada, doutor. Muito bem, muito obrigado. O governo federal lançou no dia 8 de julho o programa Mais Médicos para o Brasil, que tem como prioridade levar profissionais da saúde às periferias das grandes cidades e aos municípios do interior. O senhor acha que essa medida pode, de fato, melhorar a saúde no Brasil? O governo federal, logo em seguida a essas grandes manifestações, percebeu uma queda muito importante no seu índice de popularidade. A presidente perdeu cerca de 30 pontos. Essa perda de 30 pontos foi significativa porque ameaçou a candidatura para a reeleição. E na mesma pesquisa perguntaram à população qual era a principal preocupação da população. E a população respondeu que a principal preocupação é a saúde pública. Então a presidente se viu numa situação em que ela tinha uma queda de popularidade importante, a principal preocupação a saúde pública, e ela precisava dar uma resposta à população sobre o que o governo deveria fazer para tentar enfrentar a crise. E aí ela anunciou, em cadeia de rádio e televisão, num sábado à noite, anunciou um programa de 5 pontos, em que um dos pontos era a saúde pública. E neste ponto da saúde pública, a única frase que ela fez referência à saúde pública é: eu vou contratar médicos estrangeiros para atender a população no Sistema Único de Saúde. Ora, se a crise da saúde se resume a trazer médicos estrangeiros, a presidente está completamente equivocada. O programa foi apresentado depois, não é? Mas ele está dentro do mesmo contexto. É um projeto em que você percebe, quando lê a proposta da medida provisória, você percebe que é um projeto que não tem efeito de curto prazo. Você só vai começar a ver resultados desse projeto depois de alguns anos. No tocante, por exemplo, aos estudantes de medicina, você só vai começar a ver isso em 2021, porque o projeto começa a vigorar a partir de 2015, que é aquela parte que aumenta o tempo do curso de medicina de 6 para 8 anos. Agora, no tocante aos outros pontos, eu digo a você que não resolve, porque esse é um projeto que foi lançado com o objetivo de melhorar a imagem do governo. Não foi um projeto lançado para resolver o problema do caos. O problema da vinda dos estrangeiros parte do princípio, e um princípio equivocado, de que o Brasil não tem médicos. O número é insuficiente. Isso não é verdade. Todas as pesquisas que são feitas pelas entidades que têm essa competência mostram que o Brasil tem um grande número de médicos. São 400 mil médicos que o Brasil tem. Esse número é mais do que suficiente para garantir o atendimento da população. O que a gente tem, na verdade, é uma má distribuição desses médicos. Então, na verdade, nós temos um quantitativo de médicos que não é bem distribuído. Quer dizer, você tem uma grande concentração na região sul e sudeste e você, no resto do Brasil, você não tem médico em número suficiente. Então, você tem realmente muitos municípios sem médicos, mas é um problema decorrente da má distribuição. Agora, por que está concentrada na região sul e sudeste? Porque o governo não tem política de fixação desses profissionais em todos os municípios brasileiros. Porque não há uma carreira que fixe, um salário que fixe esse profissional à rede. Ele não tem ambiente de trabalho favorável, que as condições são degradadas. Então, tudo isso desestimula o médico a ir para esse interior. Agora, ele fica na grande cidade, principalmente no eixo sul-sudeste, porque aqui você tem condições de ter aprendizado, você tem acesso às informações, você tem um ambiente de trabalho em que as condições são mais adequadas do que nas outras regiões do Brasil, e aqui você tem uma remuneração diferenciada. Eu não digo nem que seja uma remuneração boa, mas uma remuneração diferenciada quando você compara regiões mais distantes. Então, o projeto Mais Médicos Brasil, ele está totalmente furado, porque, primeiro, esbarra num conceito equivocado de dizer que faltam médicos no Brasil. Segundo, estão pensando em trazer médicos estrangeiros sem validar o diploma. Isso fere a legislação. A legislação obriga a qualquer médico estrangeiro, ou até brasileiros que tenham feito curso fora do Brasil, a validar o diploma, fazer uma prova aqui no Brasil para validar o diploma.
e o governo quer abrir mão dessa prova. Isso fere a legislação, quer dizer, isso é um desrespeito à lei. Quer dizer, o governo não pode dar um mau exemplo de desrespeitar a legislação. Quer dizer, o governo tem que dar o primeiro exemplo de respeito à legislação. Então, esse primeiro ponto do projeto, ele é falho, ele é ilegal, porque ele descumpre a legislação. A outra história de dar uma bolsa para os médicos brasileiros irem para o interior, bolsa é algo que você dá para pesquisa, para estudante, para quem vai fazer uma modalidade de atuação que é diferente da modalidade assistencial. Você, quando vai atender a população, você está exercendo uma atividade profissional de assistência. E isso pressupõe que você tem um contrato de trabalho. Então, bolsa é uma fraude ao contrato de trabalho. Você dá uma bolsa, um sujeito não tem direito trabalhista nenhum. Se já está difícil você levar um médico para o interior com o salário que está sendo oferecido, vai ficar mais difícil ainda se você está oferecendo a ele uma condição de trabalho onde ele não tem direito nenhum trabalhista. Então isso é uma outra coisa também absurda. É um segundo ponto que desmonta esse projeto ou essa medida provisória, porque também é um ponto que tem um conteúdo de ilegalidade. Se o governo quer contratar, tem que fazer concurso público e tem que dar o direito a esse servidor de ter todas as garantias de um contrato de trabalho. Isso não tem nessa medida provisória. No tocante à extensão do curso de medicina, é uma outra ilegalidade. A presidente não pode legislar sobre isso através de medida provisória. O curso de medicina está consagrado na legislação que regulamenta a grade curricular do curso de medicina, né, e tem órgãos que são competentes para isso, o Conselho Federal de Educação, as universidades, que têm uma autonomia que está sendo desrespeitada. Você tem um conjunto de instituições que legislam sobre essa história do curso de medicina. Então, você alongar o curso de medicina em mais de 2 anos e obrigar que esse estudante, nesses 2 anos de faculdade a mais, eles tenham que prestar um serviço ao Sistema Único de Saúde no atendimento à população, isso é uma outra coisa absurda, porque são estudantes, não têm competência para fazer o atendimento. Isso aí é exercício legal da medicina. Então, esse é um outro ponto também que configura ilegalidade. Então, esse projeto, resumidamente, eu diria a você, é um projeto que não resolve o problema e é um projeto que está pautado pela ilegalidade. Se isso for aprovado no Congresso Nacional, nós vamos ter que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para reconhecer a inconstitucionalidade dessa medida provisória. A população brasileira está envelhecendo e há falta de geriatras nas clínicas e hospitais. Qual o estímulo aos estudantes de medicina para reverter esse quadro? Se o Estado continuar abrindo mão da sua função social, é o mercado que vai regular tudo, inclusive o número de especialistas. Então nós temos, sim, que lutar para que o Estado assuma esse papel de buscar orientar os recém-formados a buscarem as especialidades que o país precisa. Mas, para isso, você precisa dar uma carreira de Estado para esses médicos, para que eles se sintam protegidos, para que eles se sintam amparados e tenham uma perspectiva de crescimento naquela carreira. Se ele tiver uma carreira com estímulo, ele vai se especializar em geriatria, ele vai se especializar em clínica geral, em pediatria, enfim, nessas especialidades todas que não utilizam como principal instrumento de trabalho a tecnologia, né, ou a máquina, né. Lamentavelmente hoje tem prevalecido isso. Os médicos brasileiros estão conscientes de que eles têm uma função de grande relevância nesse momento. Nós não fomos preparados para fazer curandeirismo, nós não fomos preparados para trabalhar sem condições adequadas, nós não fomos trabalhados para ficar assinando atestado de óbito de pessoas que morreram por falta de atendimento, nós não fomos preparados para ficar fazendo a improvisação do nosso trabalho. Nós fomos preparados para oferecer ao nosso paciente tudo aquilo que representa o avanço da ciência e da tecnologia. Isso está no nosso código de ética profissional. E o público-alvo do nosso trabalho é sempre o paciente está sempre em primeiro lugar. Então, diante dessa realidade, os médicos chegaram à conclusão de que nós não podemos mais continuar num país que tem no ranking das economias mundiais, ele tem uma posição de destaque, é a 6ª ou a 7ª economia mundial, né? E ele tem, ao lado dessa realidade econômica, ele tem uma realidade social gravíssima, né? A saúde pública talvez seja a pior
né? Os indicadores na área de saúde pública são comparados a países subdesenvolvidos, a países onde a sua condição econômica é bem inferior à do Brasil. Então, essa situação paradoxal, nós não queremos mais conviver com ela. Nós demos um basta a essa situação. E a presidente até nos auxiliou bastante. Quando ela anunciou esse pacote de medidas, que eu entendo que é uma farsa, é uma fraude, ela acabou incrementando, aumentando a indignação dos nossos colegas médicos e explodiu um movimento nacional que não tem tempo para acabar. A gente vai continuar. Fizemos, algum tempo atrás, num dia que foi para todo o Brasil, manifestações em todos os estados da federação. A gente contou mais ou menos 100 mil médicos no Brasil inteiro, nessas manifestações todas. O Rio de Janeiro fez uma manifestação muito bonita, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente com certeza reuniu em torno de 6 mil médicos, né? Foi uma manifestação muito bonita, em que ela saiu da Cinelândia e foi até a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e todo mundo presente, ninguém foi embora, foram 3 horas de caminhada, e esse movimento já mostrou que o médico não está disposto a abandonar essa luta. Essa luta vai continuar. Essa luta vai continuar até o momento que essa medida provisória for rejeitada pelo Congresso Nacional. Se não for rejeitada, que o Supremo rejeite ela, considere inconstitucional essa medida provisória. A nossa legislação que regulamenta a medicina também, que recebeu vetos da presidente, isso é um absurdo, né? Essa lei, que tramitou durante 12 anos no Congresso Nacional, foi resultado de uma grande negociação com todas as categorias profissionais de nível superior da área da saúde, com todos os parlamentares, inclusive com o aval do governo. A liderança do governo, tanto no Senado quanto na Câmara, receberam o sinal verde do governo para botar para votar essa legislação, votaram, aprovaram e a presidente vetou os artigos mais importantes dessa lei, que é o que caracteriza o trabalho do médico, que é o diagnóstico e o tratamento. E os vetos ameaçaram, acabaram, descaracterizaram a legislação aprovada que definia qual é o perfil do trabalho médico. Então essa é uma outra questão também que nós não vamos concordar, e esse veto da presidente vai ter que ser cassado pelo Congresso Nacional. Agora, a nossa luta vai continuar, porque não basta rejeitar a medida provisória ou cassar o veto da presidente. Nós temos que mudar a realidade do sistema. E para mudar a realidade do sistema, para incluir o médico nesse sistema, já que ele está de fora, ele está ausente, ou ele está em número insuficiente, é preciso garantir que se tem uma carreira de Estado, nós queremos ser tratados como a magistratura é tratada. Não falta juiz em lugar nenhum desse país. Não falta promotor, não falta defensor público. Por quê? Porque são carreiras de Estado. Carreira de Estado é isso. Você ganha um salário compatível com a função que ele desempenha, mas ele se dedica para aquela atividade. O juiz, quando faz um concurso para a magistratura, ele já sabe que vai passar um tempo no interior, mas ele vai ser remunerado para isso. O que nós queremos é uma carreira igual a essa, que é uma carreira de Estado. Isso é fundamental. Segundo, que se tenha um concurso para isso acontecer, né? Essa carreira tem que ser agregada a um concurso público, como manda a Constituição. Terceiro, essa remuneração tem que ser condizente com a responsabilidade que se tem, né? Nós não podemos receber um salário baixo que corresponde, sei lá, a um décimo do que ganha um promotor de justiça, um magistrado, muito mais do que isso. Quer dizer, a nossa proporção é muito maior do que isso. Quer dizer, nós ganhamos hoje um salário muito baixo em relação à responsabilidade que se tem. E isso é proposital, então nós temos que resolver essa questão do salário. Nós temos que garantir que o programa de residência médica, que é um programa financiado com dinheiro público, continue recebendo incentivo, porque hoje não tem incentivo, para que a gente amplie o número de vagas da residência médica, mas não como o governo está querendo fazer nesse pacote. Ele inventou um número, vamos aumentar não sei quantas vagas na residência médica. Mas como? Com os hospitais caindo aos pedaços, com a falta de preceptores para orientar os residentes. Se você não tiver preceptores, se você não tiver unidades hospitalares preparadas
para ajudar na formação desses médicos, você não vai poder ter residência médica. E é o que está acontecendo. Com certeza. Obrigado pela entrevista, doutor. Muito obrigado comigo.